Olá, Web Condôminos! Começamos mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo nosso YouTube, Descomplicando o Seu Condomínio, com o nosso patrocinador e especialista em portaria presencial, Leonardo Dias, da empresa Grupo Alvo, e apresentado por mim, advogada Fabiola Lopes. As portas do nosso condomínio estão sempre abertas para você. Quer participar aqui com a gente? Mande sua pergunta, opinião, sugestão de pauta nos comentários aqui do YouTube ou pelo nosso e-mail descomplicando o seu condomínio@gmail.com. Nós teremos o prazer de descomplicar a sua dúvida e mostrar sua opinião aqui para os nossos web condôminos. Nosso podcast de hoje, nós temos aqui de novo, a comunidade ela já veio aqui, esclareceu alguns pontos, é um tema muito extenso, mas ela esclareceu alguns pontos sobre vício da construção. E aí a gente resolveu falar um outro tema aí que também traz muitos problemas para os condomínios, que é a regularização de área comum. Então, a Daniela Camargo, da Garcia e Camargo Advocacia, está aqui com a gente para falar dessa situação. O que acontece, né? Normalmente, o condomínio que tem problema de garagem, aqui na Baixada, né, o nosso podcast, como eu sempre coloco, nós gravamos na Baixada Santista, litoral de São Paulo, e a gente tem muito problema de condomínios que não tem vaga de garagem ou que tem insuficiência de garagem. E aí aparece aquele vizinho do condomínio vendendo a casa dele. E aí eles param e falam, pô, se a gente derrubar essa casa e colocar tudo garagem ali, a gente resolve o nosso problema de garagem. Só que você está resolvendo o problema de vaga de garagem, mas não está resolvendo o principal problema que vai te causar com a compra desse imóvel. E aí hoje a Dani está aqui para explicar. Dani, eu resolver o problema de vaga de garagem comprando o terreno do vizinho. Eu estou resolvendo meus problemas ou eu estou criando mais problemas? Está criando mais problemas, com certeza, problemas futuros. Olá, Web Condôminos, tudo bem? Mais uma vez aqui, prazer estar com vocês e ajudá-los a responder, né, as dúvidas. Então, a gente que lida, né, com direito condominial, né, você faz imobiliário e condomínio, né? Eu faço só condomínio, então eu lido muito com isso, né? Ah, doutora, mas é que a gente não tinha área para as crianças brincar. Então a gente resolveu comprar o terreno do vizinho, que metade ficou para as crianças brincar, metade ficou para a garagem, e nosso problema está resolvido. Como é que agora o condomínio vai regularizar essa área, Dani? Então, em primeiro lugar, a gente tem sempre que analisar a situação de compra, né? Em que termos foi comprado, porque a gente sabe que para fazer a compra de um imóvel, né, a gente precisaria de ter o quê? A personalidade jurídica que o condomínio não tem, né? É uma coisa que a gente sempre coloca aqui no Descomplicando, né? Exatamente. Tem o CNPJ, mas não é uma pessoa jurídica, Exatamente. não é como uma empresa que pode adquirir bens. Não pode, tá? Então a gente já esbarra nesse problema que vem da falta de lei, né? De regularização da lei para essa situação, tá? Seria mais fácil se tivesse a personalidade jurídica, né? A gente também tem um outro problema, né, Dani? Porque quando a gente fala em área comum, porque aí esse terreno passa a ser uma área comum, certo? Sim. Para o condomínio. A gente também tem, isso a gente tem em lei, realmente, que é a parte quando você fala em área comum, alteração, modificação, você tem que ter um mínimo de aprovação, concorda? Exatamente. Então, aí você também já esbarra nesse problema. Então, na verdade, assim, eu vejo que existe uma corrente que fala que tem que ser unânime, né? E existe a corrente que fala em 2/3, né? Então, existe a aprovação dentro do condomínio, né? Na compra do terreno, e também a gente tem o requisito do objetivo em comum. Para que aquele terreno, aquele imóvel vai ser adquirido. Então, a gente também tem isso, porque às vezes um quer o uso para uma finalidade e outros querem para outra. Então, a gente também tem que acertar esses ponteiros. Então, é daí que vai surgir, né, esse acordo, entendeu? E a compra pacífica, né? E esse projeto, essa aprovação dentro da lei,
do condomínio, entendeu? Então, para os nossos web condôminos entenderem, não é só chegar e lá como uma pessoa Não. física, vou lá e Não, compro, com dou o certeza não. dinheiro, dá a escritura e tá Não. tudo certo. Antes mesmo, que nem o condomínio ficou sabendo que aquele terreno do lado está vendendo e tem interesse. Sim. Primeira coisa é convocar uma Com assembleia certeza. com fins específicos para isso. Na convocação tem que ter esse item Exatamente. certo. Não pode ser tratado em assuntos gerais. Ou eu posso tratar em assuntos gerais, Dani? Olha, não, eu acho que é uma assembleia realmente com finalidade específica e tem que ter um objetivo comum, né? Então, assim, a gente não pode tratar em assuntos gerais. Eu já vejo também, eu sou muito. Eu tenho os clientes assim, quando falam, doutora, eu vou colocar em assuntos gerais. Gente, assuntos gerais é mesmo aquela reclamação daquele vizinho que está reclamando do cachorro do vizinho, então, para querer constar lá que o cachorro do vizinho. Até porque é um assunto que já vai gerar bastante polêmica, Exatamente. né? Você imagina aí um condomínio com no mínimo 50 pessoas, no mínimo, né? Então, assim, qualquer outro assunto, a gente sempre coloca aqui no Descomplicando, qualquer assunto importante que você vai realmente decidir, coloque na convocação o item específico que vai ser tratado aquele assunto. Bom, então, fiquei sabendo que o terreno está vendendo, a gente tem interesse em adquirir. Primeira coisa, eu convoco a assembleia com esse item específico, tratamos na assembleia. Aí, inclusive, aí você tem aquela questão, porque a gente não tem uma lei ainda específica nesse sentido, então a gente pode ter esse Acho que tem que problema. analisar a convenção, né? Para ver como que é a aprovação, né? Aí vai pela convenção, Com certeza. 2/3, mas com certeza menos que 2/3 não podemos ter. Eu entendo que o Código Civil supre a convenção, né? Caso não haja previsão. Eu tenho alguns condôminos que eu cuido, que a convenção é muito antiga, é anterior ao Código Civil, né? Então aí existe aí uma discussão, né? Quem que prevalece, mas a gente entende que o Código Civil, na verdade, é maior do que a convenção. Né? Aí a gente adquiriu, foi lá, então já teve aprovação lá de, vamos dizer que considera 2/3, tivemos a aprovação de 2/3. É bom nessa Assembleia já colocar também para ser votado qual vai ser a destinação dessa área. Então, vamos adquirir e vamos votar qual vai ser a destinação. Se vai ser garagem, Exatamente. Se vai ser lazer, se vai ser garden para churrasco, o que vai ser. Sim, então, já estando nesse caso, sim. Né? Aí já estão, esses itens já estão aprovados, aí a gente vai lá e compra o imóvel, né? Só vai lá e compra o imóvel e o que eu faço depois com essa matrícula? Não, então, na verdade, assim, a compra do imóvel, ela não é feita, então, né, em nome do condomínio, porque não tem como, né, não pode. Então, essa compra é feita em nome dos condôminos, né, e cada um fica responsável e será proprietário de uma fração ideal também daquele novo imóvel, tá? E então, aí, naquela matrícula vão ter todos os condôminos que teoricamente concordaram e ratearam, né? Porque existe um caixa no condomínio, né? E aí você vai colocar naquela matrícula e aquela área vai ser acrescentada na sua área do seu imóvel. Veja bem, essa é uma solução, tá? Essa é uma solução. Mas essa solução, ela não é livre de desembaraço e de problemas, né? Porque você imagina que você vai ter uma matrícula de imóvel, né? É um imóvel com um X de proprietários, que tem um X de herdeiros, de sucessores. Então, assim, você percebe que lá na frente vão existir muitos problemas a serem desenrolados, independente de haver uma futura lei pacificando, resolvendo essas questões ou não, né? Tá. Então, e aí, o que é. Mas explica para os nossos web condôminos. Eles vão ter aquele terreno do lado, né? Ele vai ter, então, 2 IPTUs. Como é que vai funcionar essa divisão? Não, na verdade já começa um problema aí, por quê?
Porque primeiro tem que ser aprovado com relação ao condomínio. Então, existem esses 2 projetos, existe um engenheiro contratado pelo condomínio, né, provavelmente. Alguns, entendendo que condomínio não é só prédio, as pessoas imaginam que é prédio. Não, gente. Né, vamos falar em termos de Alphaville. Né? Como que resolve a mudança, a alteração de um lote? Entendeu? Então, a gente também tem que entender o conceito de condomínio e que outros problemas podem surgir, além desse que você está colocando, de uma utilização de um terreno para uma garagem, um estacionamento, uma recreação, algo assim, né? Exatamente, é interessante você falar, que a gente, assim, a gente considera que a gente está na Baixada Santista e o problema corriqueiro que a gente vê é nesse sentido, mas é bem lembrado, como a Dani falou. Por que eu falei isso? Porque geralmente num condomínio maior, assim, residencial, principalmente nos de casa, já existe até a contratação de um analista desse tipo de projetos, tá? Então, antes da fase da prefeitura, porque não adianta você chegar lá na prefeitura com o projeto e dizer, olha, preciso de fazer uma retificação, né? Preciso regularizar. Aí ele vai falar, tá lindo o seu projeto, mas e no condomínio? Né? Então, existe uma fase anterior também, porque também existe uma lei de condomínio, uma lei de condomínio que é feita também anteriormente, já baseada na lei municipal, entendeu? Então, assim, você tem praticamente tudo na lei municipal. Você tem praticamente, desculpa, falei o contrário, você tem praticamente tudo na lei de condomínio, porque ela já foi feita com respaldo na lei municipal, entendeu? Então, ali você já consegue resolver mais da metade dos problemas, quando você tem a aprovação daquele projeto ali dentro, entendeu? Então, quando você leva para a prefeitura, já aprovado no condomínio, né, lógico, de maneira técnica, então, na prefeitura fica mais fácil, tá? Mais fácil. Então, você já transpõe essa fase também, né? Porque aí depois não tem muito... É registro, é cartório, né? E aí, até foi uma questão que me surgiu, que eu acho que pode ser uma questão dos nossos web condôminos. Sim. Que você chegou e falou, cada um já vai ter. E se daquele 2/3, então daquele 1/3 que não aprovou, fala assim, não, eu não vou, não quero que inclua isso no meu condomínio, não quero que inclua isso na minha área. Mas se ele for a minoria, né? Não tem o que se discutir, ele vai acabar incluindo e vai acabar fazendo parte. Porque ele faz parte de um condomínio, né? E você tem que seguir uma convenção, uma lei, não tem... Exatamente. Então, acaba sendo, gente, aquilo que a gente sempre fala da decisão, né? O condomínio são pessoas e a maioria que prevalece. Então, não é porque a sua decisão é contrária, você pode ser, nesse caso, se fala em 2/3, você pode ser um único condômino na massa de 99%. Você não vai poder falar, eu não quero que isso seja incluído, não quero pagar IPTU dessa área, não quero. Para mim, eu não vou, se adquiriu para estacionar carro, você não pode dizer, eu não quero essa área, eu não vou estacionar veículo nesse espaço, não concordo em pagar. Se é uma área que foi colocado grama, então precisa de uma pessoa ali para capinar, né? Não vou pagar esta pessoa. Gente, é um condomínio, então você acaba sendo vencido e então você vai sim entrar em todas as responsabilidades que essa área aí trouxe quando foi adquirida pelo condomínio, né, Dani? Sim, e lembrando que também... Que a gente vê isso, né? A pessoa fala, não, porque eu não concordei, eu não quero mais isso. E lembrando também que muitas vezes as pessoas primeiro fazem as besteiras, né? Adquire o imóvel, sei lá, de repente constrói uma garagem, um espaço de recreação, né? Aí vai querer regularizar, entendeu? Você tem que, às vezes, voltar para o status quo, tipo, inicial. Porque dependendo, você não sabe se ali tem uma vegetação, por exemplo, entendeu? Então, você vai cair num outro problema, entendeu? E você vai ter uma exigência, sim, para voltar no estado anterior, para você solucionar de acordo com a lei. Então, por isso que não é interessante, antes de fazer a compra ou antes de resolver construir alguma coisa, não realmente fazer de acordo com a lei, procurar a prefeitura, procurar um advogado, procurar um engenheiro, né, para regularizar a situação de maneira preventiva, porque
a regularização posterior, às vezes, ela pode causar prejuízo. É isso que eu ia tá? falar, pode até causar um Com certeza. prejuízo, que hoje a gente fala, você que lida com imobiliário, né, Dani? A gente fala em venda por financiamento bancário. E uma situação dessa acaba impedindo que todos aqueles condôminos vendam o apartamento por financiamento bancário, né? Foi o que eu falei para você. Situações futuras e problemas vão acontecer todo o tempo, né? Mesmo quando já existe, né? A novidade também é que já existe um projeto de lei tramitando, né? Já foi aprovado no Senado, ainda não houve a aprovação na Câmara, mas provavelmente muito em breve vamos ter essa boa notícia. Então, gente, vamos fazer o seguinte, Web Condôminos, nós vamos acompanhando, que nem a gente fez quando foi A gente teve um podcast aqui quando foi aquela situação do stalking. Então, foi do stalking e teve mais um tema. Do Airbnb. E quando o convidado veio falar com a gente, principalmente do Airbnb, ele estava no STJ, né? Então, a gente não sabia. Então, a gente conversou com o nosso convidado, considerando as decisões de primeira instância e de tribunais. E aí a gente deixou 3 pontinhos no nosso podcast que a gente combinou com o nosso convidado, que quando saísse a decisão do Airbnb, ele voltaria para falar. Então, a gente já vai deixar um compromisso aqui com a Dani, para os nossos Web Condôminos. Ela trouxe essa novidade, que já existe um PL, um projeto de lei, que já foi aprovado no Senado, agora está para aprovação na Câmara, e sendo aprovado na Câmara, vai para sanção do presidente. E aí, se a gente tiver, a Dani volta aqui para falar mais, né? dessa situação, né, Dani? Certeza. Então, gente, compromisso firmado aqui com os nossos Web Condôminos, que a Dani, tendo a aprovação dessa PL, tendo a sanção dessa PL, ela vem aqui para falar dessa nova lei e aí explicar, porque eu acho que vai ter problemas, sempre vão surgir, né? Outros, que nem a gente sempre fala. A gente já teve no outro mês, falamos aí do DNA do condomínio. Então, cada condomínio tem a sua essência. O nosso patrocinador já está aqui em estúdio aqui, e a gente fala muito do DNA do condomínio. Então, cada condomínio tem o seu DNA. Mas problemas sempre vão ter, mas graças a Deus que vem as leis aí para tentar melhorar essa convivência. A gente está chegando aí ao final do nosso podcast de hoje. Agradecemos a todos os nossos Web Condôminos que nos prestigiam. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Curtam, compartilhem com toda a vizinhança, comente, ative o sininho para você saber que nós estamos aqui com um vídeo novo. E como que a gente faz para achar a Garcia e Camargo Advocacia, a Dani Camargo? Como que a gente faz, Dani? Fala para os nossos Web Condôminos. Nosso escritório está no Instagram, @Garcia e Camargo Advocacia. Só adicionar e mandar os directs que a gente responde com as dúvidas, né? E nós temos escritório no Boqueirão, aqui na Praia Grande, edifício Milas, muito conhecido aqui, né? Na Avenida Presidente Costa Silva, 609. E telefone? 13997-050411. Então... Fala diretamente comigo. Perfeito. Você um pouco das viagens que fez, dos livros que leu e das pessoas que conheceu. Então, seja uma mistura de tudo isso, mas conserve a sua essência sempre. Tchau, gente. Até o próximo podcast. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.